Teremos agora a segunda parte da demonstração do escultor Mário Pitangui e o seu modelo mais do que vivo, Arthur, que é também um ceramista de Paraty. E na parte da manhã tivemos a oficina infantil, tivemos a oficina com os adultos, tivemos a oficina 60+, e agora continuando a segunda parte da escultura com o escultor do Rio de Janeiro, Mário Pitangui. E depois da demonstração do Mário Pitangui, teremos uma palestra com a Associação Yandeva e o Silvio Ney, que é um representante do Quilombo do Campinho, para falar sobre o período que eles fizeram cerâmica lá no Quilombo do Campinho. Então, vai ser muito bacana, com mediação da Maria Morena Godoy. Agora, eu passo a palavra ao Mário, que vai esculpir e continuar esculpindo. Tá bom? Então, boa demonstração para vocês. Aproveitem, já já a gente abre para perguntas. Tá certo? Bom trabalho, obrigada. Valeu. Tudo bem, gente? Boa tarde. Quem não estava aqui de manhã, a gente começou a modelagem do zero desse retrato pequeno, né? A gente não tem muito tempo, começamos um pouco atrasado, tivemos 1h30, mais ou menos. 1h30 de trabalho. A gente falou da importância de não trabalhar detalhes no início, só tentar ver formas primitivas, tentar encontrar um modelo através do todo e não de pequenos detalhes. Aí no final, para quem não... Fiquei com medo do pessoal não conseguir assistir, não conseguir voltar, eu fiz só o olho ali, e para o pessoal ver como é que eu faço. E agora eu vou dar continuidade, né? Uma coisa muito importante que eu falei para o pessoal, que estava aqui de manhã, que é a importância de dar esse refresco, de você se afastar do seu próprio trabalho por um tempo, a ponto de você se esquecer um pouco dele, né? E aí conseguir avaliar de maneira mais acertada. A gente chama isso de olhar fresco, o olhar do outro, fresh eye. Cada artista chama de um nome, né? Mas basicamente é isso. O Rodin, né, escultor francês, ele dizia o seguinte, que o infortúnio do escultor é ter que esquecer do seu próprio trabalho para só assim poder avaliá-lo, né? Para a gente conseguir avaliar nosso próprio trabalho, a gente precisa esquecer um pouco dele. E é isso que eu estou fazendo agora. Como fiquei, 4 horas sem olhar para a peça, eu vou conseguir enxergar muito melhor do que quando eu estava trabalhando por 1h30 e cheguei até aqui, tá? Então eu evito nessa etapa, geralmente, quando eu estou nesse processo, né, a gente trabalha da seguinte forma, é uma tríade, né, do processo. A gente modela, corrige problemas, descansa. Corrige problemas, modela, descansa. Corrige problemas, modela, descansa. Como eu descansei, agora eu vou corrigir alguns problemas. Óbvio que eu não tenho, 20 minutos para ficar só catando o problema e corrigindo, porque a gente tem pouco tempo, né? Então, é um trabalho acelerado mesmo. Mas eu vou tentar, com esse olhar fresco, com esse olhar de muito tempo sem olhar a peça, em 2, 3 minutos, enquanto minha percepção não se acostuma com a imagem do Arthur, eu consegui ver essas coisas que estão mais diferentes, mais drásticas, essas diferenças mais drásticas, faço a correção e continuo construindo, tá bom? Então, a essência, o lugar de conforto do escultor é sempre o perfil, pelo menos numa cabeça. Porque o perfil, você tem um dado muito concreto, que é o dado de contorno. Então, sempre que eu retorno para o trabalho, eu volto para o perfil para poder trabalhar um pouco melhor com esse monte de informação de contorno que a gente tem. Eu falei para o pessoal de manhã que a gente não é muito bom, enquanto seres humanos, de ver profundidade. A gente não é bom. A gente é bom de ver contorno.
Então, sempre que possível, eu tento buscar informações concretas de contorno, né? Se eu vou fazer o tamanho do nariz, óbvio que eu não vou tentar adivinhar através do sombra, do brilho, o tamanho do nariz. Eu vou olhar de lado para ver aquele dado concreto daquele contorno do nariz. Se eu preciso ver o osso do zigomático aqui, o tamanho dele, eu olho de 3/4 que eu consigo ver o contorno, e aí eu tenho sempre dados muito concretos para poder trabalhar, certo? Então, meu lugar de conforto é sempre o perfil, e aí eu vou dar uma checagem no perfil de novo, agora com uma luz diferente. E aí eu tenho esse monte de informação que para mim está muito mais fácil de entender, porque agora eu estou com esse frescor do retorno, né? E aí fica mais fácil de eu anotar na escultura alguns desses dados, dessas informações que eu tô observando agora que eu não estava vendo antes. Eu tenho uma separação aqui interessante dessa bolsa embaixo do olho. Eu comentei também que tem um escultor que acabou sendo conhecido não pela sua obra, mas, porém, muito mais conhecido pela sua didática, pelos seus livros, que é um escultor chamado Édouard Lanteri. Ele escreveu um livro chamado Modelando e Esculpindo a Figura Humana. Ele foi professor do Rodin, foi um cara fera. E eu falei de manhã que ele tem uma frase que ele diz que é muito interessante, que ele diz assim: que, dado um certo momento na escultura, em que você para de esculpir com sombras, você para de esculpir com volumes, e você começa a esculpir com sombras. Isso é muito interessante, que ele chamava de color. É muito interessante porque você para de tentar fazer Óbvio que você não vai conseguir fazer isso por foto, tá? Exceto que você pegue a foto e coloque a mesma luz na sua escultura que você está vendo pela foto. Mas chega um dado momento que você para de tentar alcançar volume e sim simular a mesma quantidade de sombra que você está vendo no modelo aqui. Isso ajuda muito você construir esses volumes da forma terciária, né, da escultura. Fica muito mais, você consegue fazer volumes com muito mais facilidade, com muito menos esforço. Fica muito mais claro quando você passa a observar a sombra. Tá? Uma coisa que eu falei de manhã, acho que vale a pena... Pode ficar de frente para mim, por favor? Uma coisa que eu falei de manhã, que eu acho que vale a pena falar, porque eu estou vendo muita gente nova, né? Mas vale a pena falar de novo, é que o escultor, ele precisa ser muito organizado com os seus processos. E aí o que acontece? O escultor, ele precisa saber exatamente em que etapa ele está, né? As etapas da escultura, basicamente, são formas primárias, secundárias, terciárias. Depois você faz superfície, que são as massas, gorduras, e depois o acabamento, né? E é muito importante você ter essa organização, saber exatamente onde você está, porque se você, por exemplo, começa a dar detalhe, mas você ainda está na forma primária, se você tiver que fazer uma correção muito drástica, você perde muito tempo. E o segredo de você ser rápido na escultura não é você movimentar sua mão rápida. Cara, não tem nada aqui, mas isso aqui tem 1h20, 1h30. Então é muito rápido. Mas por que é tão rápido? Não é que eu mexi minha mão. Não, pelo contrário, tive que modelar e explicar. É difícil. Mesmo porque quando você está no campo intelectual de percepção, você fica
tua fala fica comprometida, você fica prolixo, né? Que você está do lado direito do cérebro, né? Que é um jeito de... Mas qual é o segredo da agilidade? O segredo da agilidade é você errar menos. Se você não tem que ficar voltando, cara, isso não tá bom. Aí você edita seu trabalho de novo. Ah, isso não tá bom, você edita de novo. Você perde muito, muito tempo. Agora, se você erra menos, se você é mais preciso, se você é mais... se você é mais... sabe o que você está fazendo ali, você está com mais controle da tua... Em que etapa você está na tua escultura, você erra menos, e consequentemente você é mais rápido. Tá? Esse é o segredo da rapidez. E lembrando, ninguém precisa ser rápido, mas se você é rápido, você produz mais. Se você é rápido, você erra mais, e aí consequentemente você aprende mais. Então, ser rápido é bom para você estudar, é bom para você produzir. Então é importante você ter certa agilidade. Tá? Estou só terminando esse olho para a gente ter 2 olhos aqui de cada lado. Legal. Beleza. Tá, beleza. Vou fazer algumas correções de problemas aqui, tá? Quando a gente começa a corrigir esses problemas, não quer dizer que eu esteja olhando para o meu modelo como se ele fosse um jogo de 7 erros. Eu acho que essa não é a maneira mais eficiente de você enxergar a natureza, né? Jean-Baptiste Carpeaux foi um grande escultor. Infelizmente morreu muito jovem, mas foi um grande escultor. Que inclusive foi professor do Rodin também, de certa forma, quando o Rodin era criança, numa escola chamada Petit École, que era uma escola só para arte decorativa. O Jean-Baptiste Carpeaux, que fez essa escultura aqui, o Ugolino, ele tem uma frase muito boa dele que ele fala assim: jamais dê um golpe de massa na argila sem que a natureza esteja diante de você, né? Ou seja, sem que você tenha boas referências. Sejam elas referências mentais, ou seja, você saber exatamente o que você quer fazer, ou seja um bom modelo, Então, quando eu observo um modelo ou uma referência fotográfica, eu não tento observar para esse modelo assim, como se fosse um jogo de 7 erros. Não é assim que eu olho. Essa não é uma maneira muito eficiente, porque conforme eu falei de manhã, a gente evoluiu, a gente está há 30 mil anos num sistema de economia drástica de energia dos nossos olhos, do nosso cérebro. A gente é ao contrário de outros seres, como um chimpanzé, por exemplo, a gente consome muita energia, nosso cérebro. A gente, em descanso, o nosso olho, sei lá, 80% de energia que a gente gasta. Então, a nossa percepção, ela cansa muito rápido, porque a gente entra no sistema de economia. Isso é normal. Então, como é que a gente foge desse sistema de economia? Se a gente ficar assim, ó, vou olhar para cá, vou olhar para ele, vou olhar para cá, vou olhar para ele, até que eu consiga perceber diferenças. Então, eu venho aqui, faço uma correção. Estou vendo aqui, é diferente. Aqui é mais côncavo. E se eu ficar assim, daqui a pouco eu paro de enxergar, minha vista cansa, isso 5 minutos, tá? E aí eu não consigo ver mais nada. Como é que é uma maneira eficiente? Você tentar reconhecer padrões. Tá? A gente está, de novo, há 30 mil anos, olhando para uma moita e ver se ela está mexendo, para ver se tem um predador ali, né? Então, a gente é muito bom de reconhecer padrões.
Tá? E como é que a gente reconhece padrões na escultura? A gente tenta encontrar, por exemplo, se eu tentar alienar aqui o que eu estou fazendo aqui, tá? Primeiro ponto é que o olho dele fica, a partir do queixo, fica mais ou menos no meio da cabeça, contando do topo aqui, ó. Né? E aí, às vezes ele repousa, a mandíbula ela fica mais baixa, mas o olho dele geralmente fica no meio da cabeça dele. Então, por exemplo, eu tento reconhecer padrões. Então, eu olhando para ele, eu falo, caramba, o nariz dele é muito próximo da metade da metade. Então, se eu pegar essa porção, eu encontro o início do nariz dele. Então, eu fico o tempo todo tentando encontrar esses padrões. Né? Então, por exemplo, se eu pegar o canto do olho dele aqui e traçar uma linha, ela vai... Se ela passar na asa do nariz, onde ela vai parar? Ela vai parar... Se eu pegar aqui, traçar uma linha aqui, bater aqui, onde ela vai parar? Exatamente nesse canto do lábio aqui, ó. Então isso foi sorte. Mas o tempo todo eu estou tentando encontrar esses padrões para eu não ter que ficar. Tá parecido? Tá parecido? O que está diferente? Daqui a pouco meu olho para de enxergar e aí eu não entrego o trabalho. Tá? Então o tempo todo eu fico procurando esses padrões. E uma coisa também que eu falei de manhã, que é interessantíssimo, eu acho particularmente, é que essa é uma das primeiras vezes que eu estou usando ferramenta, tá? Tudo isso aqui foi feito quase tudo com a mão. No finalzinho, para fazer o olho, eu usei essa ferramenta e essa. Você não precisa de ferramenta até você estar na forma terciária. Então, não tem furo no nariz, não tem lábio, são tudo feito com a mão, tá? E é importante você tentar usar a ferramenta o mínimo possível para você não se sentir tentado a dar detalhe antes do necessário. Então, você evita de dar detalhe até que você seja realmente necessário, tá? E agora, eu estou começando a sair do sistema de despersonalização, que eu também falei de manhã, que é não pensar com palavras, né? Quando eu estou modelando, eu não penso com palavras. Por quê? Porque a gente entra de novo. Nossa, é muita ciência, hein, Mário? Nossa, eu quero fazer arte, não quero falar de... Não, é porque quando a gente fica assim, nossa, o nariz dele é assim, assado, o nosso cérebro fica assim, cara, todo nariz é igual, meu irmão, faz o nariz aí. Daqui a pouco você não enxerga o nariz. Então, eu não tento ver o nariz, eu tento ver formas geométricas, né? Eu tento ver a asa do nariz como se fosse uma forma, aqui uma bola, aqui uma outra forma, e ela se encaixa com um triângulo ao contrário aqui, e aí eu vou construindo isso, e eu não penso assim, é um nariz. Só que agora que eu estou entrando na fase de superfície, então, ó, de novo, forma primária, só ossos, forma primitiva. Secundária, eu começo a refinar essas formas. Terciária, começo a refinar ainda mais. Então, eu já vejo uma asa do nariz, já vejo um pouco do olho ali. Quando eu chego na superfície, eu começo a ver bolsa embaixo do olho, lábio. Se tiver uma expressão no lábio, vai ter uma expressão já ali. Isso é forma de superfície. Depois é acabamento, tá? Então, nessa etapa que eu vou começando a flertar ali com a superfície, aí eu começo a pensar com palavras, coisas do tipo assim, vira pro pessoal, o Arthur, por gentileza. Coisas desse tipo assim, caramba, essa parte côncava aqui é tão característica dele, eu acho que isso, se eu colocar, vai agregar ao trabalho. Nossa, esse osso aqui é interessante, eu acho que se eu exagerar um pouquinho, vai tornar mais ele do que ele mesmo. Tem uma coisa interessantíssima que eu acho, particularmente. O Bernini, que para mim foi o maior escultor, não é meu favorito, Michelangelo é o meu favorito, mas o Bernini, ele para mim foi o maior virtuoso da escultura que já pisou na face da Terra. Ele foi o maior escultor tecnicamente falando de todos. E ele
ele dizia que as pessoas eram mais elas mesmas quando estavam falando. Então ele criou um negócio que ele chamava de speaking likeness, que era o nome, que significa, sei lá, a semelhança falante. Então ele fazia as pessoas assim, ó, falando, sabe? Como se estivessem para dizer alguma coisa. Ele dizia que as pessoas eram mais elas mesmas quando estavam falando. Você tem que buscar isso, é a presença. É assim que você aprisiona um pouquinho do espírito, do modelo dentro da escultura. Então você tenta encontrar nessa etapa da superfície, que é quando você começa a criar ossos, esse tipo de coisa, é nessa etapa que você começa a tentar encontrar esses elementos que vão enriquecer o trabalho, né? Então aqui é bem côncavo, isso é bem característico dele. Aqui na parte interna do nariz, bastante superfície. Tá, existem pessoas, muitos escultores falam assim, meus alunos principalmente, assim, alguns, eles falam assim, Mário, enquanto a escultura não está alisada, eu tenho muita dificuldade. Fica assim para mim, por gentileza, Arthur, por gentileza. Eu tenho muita dificuldade, Mário, de enxergar se eu estou prolixo, assim é um bom sinal, tá? Porque eu estou naquele mundo ali. Eu não consigo pensar a escultura se ela tiver muito ruído. Então eu preciso alisar minha escultura, senão eu não consigo avaliar minha própria escultura. Então o aluno quer alisar, quer deixar tudo lisinho e tal. Evitem alisar a escultura enquanto você não está pronto, não está na etapa necessária. Tente se acostumar a avaliar a sua própria escultura. Antes de ficar pensando em dar acabamento, não dê acabamento antes do tempo, porque se você, imagina, faz um olho, dá acabamento, tudo, e deixa tudo perfeitinho e descobre que ele está desalinhado, e aí você tem que mudar e isso toma muito tempo. Então só se preocupe com forma, muito acabadinha, quando você está muito certo de que aquilo está funcionando, que aquilo está no lugar correto, está tudo em ordem. Tá bom? Essa espátula aqui, eu adoro, ela é muito boa para você modelar. Tá, hoje um amigo, ele está ali, ele me perguntou assim, por que você não entalha na escultura, não é mais fácil? Não, você não quer tirar material, você quer modelar. Para que a luz bata na sua peça e banhe a sua escultura e faça aquele degradê que a sombra faz, sem aquele facetado que quando você tira a massa fica aquele facetado e a luz bate, fica travada. Quando você modela, você tem esse controle. O trabalho fica com essa fluidez, fica com essa suavidade. Então é muito importante você só alisar a sua peça quando você está pronto, quando está tudo em ordem para você começar a dar acabamento na peça. Né? E essa ferramenta é maravilhosa. Essa é uma espátulazinha, bem lisinha, você consegue dar muito detalhe. Você consegue ter muito controle de como você vai modelar e como você vai trabalhar as massas de uma forma que a luz bata, banhe sua escultura de um modo fresco, que você não vai ter que você vai manter a sua massa com um frescor, com uma... Eu falei de manhã de novo, eu falei de manhã e vou repetir. O Rodin costumava dizer assim, que o escultor tem que ter muito cuidado para não deixar a massa cansada. O que é uma massa cansada? É uma massa que foi muito mexida, ela vai e volta, ela fica com um aspecto cansado.
que é um termo totalmente subjetivo, né? Quando a gente fala de escultura. Mas o oposto de uma massa cansada é um trabalho que tem frescor, né? A massa foi pouco remexida e ela está ali com aquele frescor característico de uma massa que foi pouco remexida, né? Aqui. Muito bom. Agora eu vou adicionar um pouco de cabelo. Um pouco, pô. Tem cabelo aí, pô. Tem cabelo aí. O cabelo é uma grande arte, tá? É um grande diferencial do trabalho. Por quê? O cabelo ele tem que ter algumas características para ser um cabelo de sucesso, assim, né? Na minha opinião, na minha humilde opinião, na verdade. Primeiro, ele tem que ter algum movimento. Segundo, você tem que ter um controle muito grande de textura no cabelo, porque o cabelo ele não pode brigar com a face da sua escultura. Então, se você faz o cabelo com muito ruído, muita sombra, muito linhazinha, o cabelo ele fica carregado, pesado, e ele briga com a face. Quem era mestre nisso era o Bernini, né? Ele definia esse protagonismo, né? Essa hierarquia de protagonismo no trabalho dele. Então, ele definia texturas, qual é a textura que chama mais atenção, qual é a textura que chama menos atenção. E ele tinha essa hierarquia, ele definia muito bem, ele era muito bom nisso. Muito bom. O Bernini, ele era realmente incrível, nesse sentido de... Naquela época não tinha modelagem, era só escultura. Mas sempre modelava antes, né? É porque geralmente esses modelos não sobreviviam. Mas ele sempre modela em argila antes, depois... Nenhum deles esculpia direto no mármore na guerra, sabe? Ela sempre modelava antes, tinha uma maquete, assim. Mesmo coisa grande? Sim, eles faziam pequenas às vezes e ampliava, né? Em Roma tem uma exposição só dos trabalhos em argila do Bernini, só das maquetes dos trabalhos grandes dele. Então, inclusive o próprio Davi de Michelangelo, com certeza... ele foi modelado em argila de algum tamanho, só que o Michelangelo, como ele era muito preocupado com o que as pessoas iam achar dele, né, e ele na época ele era chamado de O Divino, ele com certeza destruiu, né, ele destruiu esses estudos preparatórios, mas com certeza ele fez antes. Então, eu estou com a minha escultura aqui. Olha lá, assim é fácil, hein? Né? Olhar para ali é muito mais fácil. Eu consigo avaliar melhor. Essa? Esse apoio, né? Técnico. Sim. É outro ângulo de visão. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar um pouco de cabelo. Cabelo eu gosto de usar uma massa bem mole, porque eu consigo manter Vamos ficar de lado? Eu consigo criar esse volume. Então, desculpa. Estava falando do cabelo. Cabelo você tem que ter, primeiro, suavidade, ele não pode brigar com a face. Segundo, ele tem que ter movimento. Mesmo que você vá fazer uma gueixa com o cabelo cortadinho, Chanel, super lisinho, você bota um vento, faz alguma coisa. Porque a escultura, ela já tem esse nome, estática. Então, se você não coloca movimento, né? Eu faço monumento público, para quem não me conhece. E é infernal, porque meus clientes querem esculturas assim, ó. E aí você tem que quebrar, porque se a pessoa faz assim, fica horrível. A escultura já é estática. Se você bota uma posição com mãos paralelas, você fica horrível.
Então eu sempre busco esse movimento. Então, olha para lá, por gentileza, para lá. Primeira coisa que eu vi aqui, legal, o cabelo faz assim e vem para cá. Aí eu vou explorar isso, eu vou tentar, tá vendo? Eu já peguei aqui, ó, e já vou explorar esse movimento aqui para tentar criar esse volume e me aproveitar desse movimento aqui. Uma pergunta que vocês devem estar na dúvida, que me fizeram de manhã e é super pertinente, tá? Mário, mas você modela, você não deixa bolhas de ar? Quando você for queimar não vai dar problema? Isso aqui é uma modelagem para molde, tá? Como a gente não tem tempo, eu não consigo modelar e ficar muito preocupado com compactar a massa. Então, isso aqui não é exatamente, não está sendo modelado para queima. Eu não estou muito preocupado com isso, porque não daria tempo para fazer isso em 4 horas. Então, eu estou modelando como se fosse para fazer uma forma, um moldezinho, tá? Então, eu tento fazer esse volume de um modo que eu tenha algum movimento, que eu consiga diferenciar a pele de onde o cabelo sai, ou seja, perto do couro cabeludo eu boto um pouco mais de volume. Isso me ajuda a ver essa diferença sem cor, né? Então eu tento aqui, ó, gerar o máximo de volume possível para que fique mais, para que você olhe e você consiga ver. Eu vou voltar nisso, obviamente, tá? Mas lembrando, a modelagem o tempo todo ela tem que ser criada como se fosse uma impressora por camadas, de forma pictórica que a gente chama, né? Você nunca jamais, para quem não veio de manhã, se eu tiver em 1h30 eu não consigo ensinar tudo. Mas uma dica que eu dou para vocês, jamais façam escultura à la prima. Ou seja, vou fazer essa orelha aqui, inicia todas as etapas, dá acabamento, agora eu vou passar para cá. Não, faz por camada, bloca, agora nariz, desenvolve um pouco mais, forma secundária, vai para a orelha, forma secundária, nada à la prima, pelo amor de Deus. Não faça isso com o seu trabalho. Você precisa deixar a ideia amadurecer para você ver se ela funciona. Deixa ela amadurecer, ver se está funcionando. Então, vai só nesse flerte, faz um pouco, passa para outra parte. Eu vou aqui. Construindo. E agora eu vou colocar desse lado aqui, um pouco mais de volume também. Vou refinar um pouco mais aqui. Se fosse num processo comum meu,
eu iria gentilmente, tranquilamente, com essa ferramenta, sempre seguindo a circunferência. Então, por exemplo, eu viria aqui, ó, e eu iria aqui, ó, refinando, aí pegaria aqui, ó, e eu iria construindo perfeitamente essas circunferências, dando detalhe. Só que como a gente não tem tempo, eu estou limpando um pouco mais a massa dessas formas mais caóticas com a mão mesmo. Tá? Volto pro cabelo. Tá? Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas. Enquanto eu modelo, eu vou respondendo, porque aí a gente agiliza. E aí eu consigo ajudar vocês de alguma forma, porque como alguns estão chegando agora, eu imagino que vocês devam estar com bastante dúvidas. Tem inclusive muito mais gente do que de manhã, né? Agora. Deixa eu só terminar desse lado, um pouco mais de massa também aqui. Só para fazer o volume do cabelo. Ok. Beleza. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou checar o 3/4 novamente. Tá? Eu vou checar o 3/4 novamente, porque, conforme eu havia dito, a gente só trabalha com dados concretos, né? Ou seja, só com linhas de contorno. Então, se eu for trabalhar essa área aqui, eu não vou olhar para cá e tentar ver quanto isso é saltado para tentar trabalhar aqui. Eu vou olhar esse contorno aqui de 3/4. Desse lado aí, isso aqui, né? Então, eu vou pedir o Arthur, por gentileza, para olhar para isso, perfeito. Né? E aí eu vou refinar mais um pouco aqui. E percebi que falta um pouco de cabelo aqui, nessa área aqui. Ok, vamos lá. Deixa eu olhar esses contornos aqui.
né? Então, sempre lembrando, nós somos muito bons, enquanto seres humanos, de perceber contorno. E aí, você tenta ver isso aqui. A gente não adivinha nada, a gente tenta olhar do modo mais fácil possível. E essa informação está muito clara olhando para ele de 3/4. Tá? Tem escultor que negligencia, né? Não olha 3/4 da peça, da referência. É importante. É bastante importante. Né? Então, beleza. Eu vou... Cadê a Luciana? A Luciana tá aí? Eu vou abrir para o pessoal fazer algumas perguntas. E aí eu vou respondendo quando eu estou modelando aqui. Porque agora, pessoal, eu preciso dar uma refinada. É um processo que eu não consigo dizer exatamente o que eu estou fazendo. Gente, eu tô tapando um buraco, basicamente, aqui, para que a forma fique um pouco mais inteligível mesmo, para você conseguir entender melhor a forma em geral. Então aqui não tem muito o que dizer o que eu estou fazendo e como eu faço, não tem nenhuma grande revelação técnica aqui nessa etapa. Então, se puder, eu vou pedir para o pessoal passar o microfone, quem tiver dúvida, vai levantar a mão e aí eu começo a responder algumas perguntas. Oi? Já tá? Pessoal, quem tem dúvida aí? Alguém tem dúvida? Levanta a mão, que o microfone vai chegar até você. E eu vou tentar responder. Pode ser sobre qualquer aspecto, tá, gente? Da escultura. Não necessariamente o que você está vendo aqui. Pode ser com relação ao mercado de escultura. Pode ser com relação a, sei lá, técnica, qualquer coisa. Ninguém tem dúvida? Se não tiver, é normal também. Tá? Que ótimo. Sinal que está claro o processo. Tá? Então aqui, ó. Eu estou cada vez chegando mais próximo. Num dia comum, o que eu faria agora, pessoal? Eu jamais ficaria trabalhando muito tempo nessa peça. Geralmente eu cubro a peça e fico um tempo sem ver. Por quê? Para eu voltar àquela sensação de frescor, né? De fresh eye, de conseguir enxergar melhor a forma sem que minha vista esteja cansada daquela forma. Com o tempo você entra no modo economia de energia e você não consegue mais ver diferença. Você olha, é a mesma coisa, né? Então você precisa dar esse descanso. Como aqui a gente não tem tempo, que eu faço? Eu trabalho um pouco em cada parte. Eu tento variar o máximo possível, e aí eu vou estar olhando sempre para uma parte diferente da escultura. Tá? Isso é bastante importante. Você quer falar? Quero. Boa noite. Mário, boa noite. Quando você falou que não é a escultura pronta, que é um molde, e o que você usa para tirar esse molde? Qual o material? Então, boa pergunta. Existem várias formas de você fazer um molde. Várias formas. Uma delas é você dar um banho de silicone na peça, borracha de silicone. Depois você faz um contramolde na frente, outro atrás de gesso. E aí abre esse contramolde, corta o silicone e aí você tem uma forma. Mas o modo milenar de fazer molde
é quando a gente usa o molde perdido. Tá? Que basicamente a gente pega um baralho, cartas mesmo, finca aqui dividindo 2 hemisférios mais ou menos no meio, joga gesso na frente, sem tirar a carta, não precisa tirar. A carta tem 1 micron, não vai fazer diferença no seu molde. Joga gesso atrás, abre, tira o molde, descarta a peça, fecha, e aí você vai ter uma forma perdida, ou seja, uma forma que você só consegue fazer uma cópia. Depois você perde. Tá? Obviamente que se você for um mestre fazedor de molde, você pode fazer um molde em várias partes e até usar barbutina, até para queimar, fazer tiragem. Mas geralmente quando a gente quer uma coisa rápida, você faz rapidinho um molde aqui, jogando um gessinho na frente, gessinho atrás, e aí rapidinho você tem uma peça pronta para ser fundida. Rapidinho, rapidinho, tá? Isso aqui é uma esponjinha usada em efeitos especiais e tal. Eu vou usar só porque é a forma mais rápida de você limpar um pouco desses ruídos da escultura. Você dá umas batidinhas e ela planifica a massa. Legal. Vou refinar um pouco mais Estou com um problema de assimetria aqui. Quando você tem um problema de assimetria e você não tem tempo para consertar, o que você faz? Você geralmente pega uma ferramenta, enfia aqui dentro e empurra. E aí você consegue deixar mais ou menos no jeito. A pior parte da escultura, vocês que queimam, é muito bom, você faz uma peça única, é muito legal. Mas pra gente que faz mais escultura de tiragem e tal, a parte chata realmente é o molde. Agora a gente está, depois de anos, a gente está tendo soluções mais tecnológicas, né, como imprimir numa impressora 3D o contramolde. Então isso ajuda bastante o processo, mas ainda assim a gente tem essa questão de ter que fazer molde, fazer forma. E essa é a pior parte. Inclusive, muita gente desiste da escultura por consequência disso, né? Você é um pintor, você pinta, a tua tela está pronta. O escultor tem essa coisa toda de ter que fazer forma e etc. Beleza. Eu vou dar uma atenção um pouco maior aqui no lábio, que eu negligenciei completamente o lábio. Deixa eu só deixar os olhos um pouco mais... Tá? De manhã, pessoal, o que eu falei aqui pro pessoal? Eu falei que como a gente tem muito pouco tempo aqui, a gente não vai buscar na escultura uma expressão super disruptiva, fazer ele olhando para o lado, cheio de expressão na boca. A gente não vai fazer isso, porque a gente não vai ter tempo. Então, eu vou fazer uma coisa meio foto 3x4. Tá? Bem básica, mas um básico bem feitinho. Alguém mais tem dúvida? Tá claro? Por licença. Tudo bom? Tudo bom? Pois Muito não. bom dia, Mário. Tudo bem? Tudo bom? Como é que vai? Primeiramente, muito parabéns pelo trabalho. Tá? Obrigado. Admiro bastante. Eu tenho um pequeno paralelo para fazer. Eu trabalho com mixagem e masterização, então sou engenheiro de áudio. Sim. E assim como a maior parte das formas de arte, eu vejo que existe a questão de
fadiga. E eu não digo fadiga de ficar fisicamente cansado, mas de você se acostumar com pequenos detalhes e imperfeições da sua obra. Sim. Então, isso gera ações dentro do que você está fazendo. Claro, sim. A minha pergunta, Mário, é como que você lida, né? Você disse para mim que tampa, que cobre a obra por um tempo para conseguir ter esse fresh look, né? Esse fresh eye. Mas quais as outras formas de lidar com essa fadiga visual que você tende a aplicar quando está trabalhando? Excelente pergunta. Parabéns. O que eu faço? Quando eu tenho tempo, é fresh eye. Eu deito no sofá, pego um livro, leio alguma coisa, vejo um vídeo. Eu preciso me distanciar daquilo ali. Quando eu não tenho tempo, ou seja, eu estou com prazo apertado, preciso entregar uma peça, aí tem várias formas. Tá? Uma delas é você ter vários trabalhos. Você trabalhar em 3 trabalhos ao mesmo tempo. Porque se você ficar olhando muito, você se desintoxica daquela imagem. Então você trabalha numa outra coisa aqui, uma outra coisa aqui. Tem um escultor muito famoso chamado Richard MacDonald. Ele é americano, é um cara muito, muito, muito bom na escultura. E o legal é que ele começou a esculpir com... Ele era ilustrador, o estúdio dele pegou fogo, ele começou a esculpir do zero. Com 62 anos, com 72 anos, ele já era um escultor de sucesso. É um fenômeno, o Richard MacDonald. Ele trabalha com 6 esculturas ao mesmo tempo para conseguir ter sempre esse olhar fresco para olhar a peça, né? E aí eu uso várias formas, tá? Uma delas também, que eu uso bastante quando eu estou com prazo apertado, lembrando, se você não tem prazo, não existe nada melhor do que realmente o descanso. Você parar, ficar 15 minutos, tomar um café, ver alguma coisa que seja diferente daquilo, essa é a melhor forma. Mas uma forma que eu faço muito é pegar meu celular com tela desligada e olhar para a escultura através do espelho. Então eu olho assim e modelo olhando o espelho. Ou eu coloco ele na minha cabeça aqui, ó, e vejo a imagem pelo espelho de ponta cabeça. Então é como se você estivesse olhando pela primeira vez para uma outra escultura que você nunca viu antes. Então isso é fenomenal, né? Isso é muito importante, né? De manhã eu dei até uma analogia do lenhador que mantém sempre a lâmina do seu machado afiada. É exatamente isso que é você manter a sua percepção sempre afiada, porque na verdade é a sua percepção a sua maior ferramenta, sua percepção e o seu bom gosto. Se um dia eu perder meus 2 braços, eu vou continuar esculpindo. Eu boto um laser aqui, ó, amarrado com durex, e falo pro meu assistente, bota a massa aqui, ó, bota a massa aqui, bota a massa aqui. Ele vai botando nota, eu faço a escultura que eu quiser. Vai demorar, mas eu faço. Por quê? Porque a escultura está aqui, não está aqui, não está na minha mão. E ter isso aqui e isso aqui bem afiado é fundamental. Então, isso que eu estou fazendo aqui, eu nunca faria isso que eu estou fazendo aqui. Eu já teria descansado 5 vezes, talvez. Teria dado break, vários descansos, várias paradas para o café, várias paradas para dar uma olhada no celular. No meu ateliê, só para vocês terem uma ideia, no meu ateliê tem um arcade, um fliperama, porque às vezes eu vou lá, boto uma fichinha, jogo, volto, modelo mais um pouco. E é fundamental, né? Tem até uma história da minha digníssima esposa, que eu estava com um trabalho super atrasado, assim, que eu tinha que fazer, e ela estava no ateliê, 2 andares, ela descia e via eu estava jogando, né? Só que ela não olhava para o trabalho, ela olhava eu jogando. Ela falou, você não estava atrasado? Eu desço, você está jogando. Ela olhou para o trabalho e estava quase pronto já. Por quê? Porque o importante é você estar com o olhar sempre muito afiado. E aí, se você está com o olhar afiado, você erra menos. E aí, como eu disse aqui no início da modelagem, o segredo da rapidez é errar pouco. É mais importante... olha um pouco mais para mim assim, ótimo. Que eu vou dar um carinho aqui no seu lábio, porque está negligenciado aqui. O segredo da rapidez é realmente
é essa questão de estar sempre muito com o olho muito afiado, tá? Excelente pergunta, muito obrigado. Se alguém tiver mais alguma dúvida, sintam-se à vontade. Mário, Oi. a minha pergunta é voltando à questão das bolhas, né? Desculpa. Das bolhas Sim. criadas da forma que tu estás fazendo, porque tu dizes que, no caso, isso seria um trabalho não para ser queimado, Sim para molde. Mas que outra forma tu farias esse trabalho se não fosse dessa forma? Se fosse para queima? O que mudaria na técnica que tu estás fazendo? Então, boa pergunta. Me fizeram ela de manhã também. Eu faria exatamente do jeito que eu estou fazendo aqui, só que nessa madeira aqui, ó, eu teria colocado um bolo de jornal e aí eu teria usado uma argila bem compactada ao redor disso e aí eu modelaria com cuidado para não deixar bolha. Depois, eu só tiraria. Você poderia queimar com o jornal por dentro, não tem problema nenhum, tem gente que faz assim. Mas se você quiser abrir e deixar mais fino, ocar mais ainda, você pode fazer. Tá? O método de pensamento é o mesmo. Um erro muito comum, gente, é achar que a escultura está aqui. Não está aqui, não está na sua mão. Você não treina a sua mão. Obviamente que se você não tem tônus muscular para pegar uma ferramenta e fazer uma linha reta, você precisa treinar isso. Mas a maioria das coisas relacionadas aos problemas relacionados à escultura é como você pensa a escultura. Certo? Então, se você, inclusive, uma coisa que eu quero começar a fazer, que eu quero fazer umas peças únicas de escultura, é com placa. Você abrir a placa, cortar em formas, juntar, e aí você faz aquela bola e começa a empurrar essa placa, criando essas formas. Aí fica um trabalho mais suave, né? Mas você já faz com a placa com toda a espessura e vai montando, monta ombro, tudo com placas, montando como se fosse... Tem gente que faz até o gabarito no papel, corta e vai montando. Eu tenho até interesse em fazer umas experiências com isso, que eu acho super interessante. Mas o pensamento é o mesmo, modelar olhando o perfil, não rushar para dar detalhe antes do tempo, deixar um tempo sua escultura para você ter certeza que está funcionando, que você não vai dar detalhe numa coisa que você vai querer mudar depois. Todos esses conceitos primordiais você pode usar do mesmo jeito. Não tem... Até que está parecido, hein? Tô conseguindo, hein? O pessoal de manhã ficou apostando que eu não ia conseguir, tá vendo? Mal é esse. Queriam abrir até um bolão. Queriam abrir um bolão. Mário, Oi, só acrescentando, mesmo sendo as placas, tá, feito em placas, como tu dizes, preenchendo com o jornal e depois botando a placa em cima, tu vai acrescentar pequenos pedaços de argila também, como tu faz. Sim. Continua o mesmo processo. Se você trabalhar com placa, você consegue modelar adicionando muito pouco material. Né? Você afunda, por exemplo, na orelha, ao invés de você cavar, você pode, se você quiser todo homogêneo, na mesma grossura, você consegue ir afundando, puxando, você consegue ir, ele fica mais lavado, mas é uma característica da técnica também, tá? Agora, você pode sentar martelo e compactando, tirando, você consegue o mesmo resultado, contanto que você sempre pense em contornos. Então, você compacta ali com cuidado, sempre que você vai aplicar uma massa, você abre bem, massa bem molhada, você consegue criar forma também, sem gerar bolha. E aí depois você abre, oca mais, deixa bem fininho, você consegue fazer também, dá para fazer. Ok, obrigada, hein? Nada, eu que agradeço a sua pergunta. Aí agora, ó, eu penso com palavras, tá vendo? Olha que interessante o lábio dele, como essa parte aqui, ó, ela aponta para baixo, né? Ela tem essa... E aí eu busco tentar reproduzir isso. Características que deem a presença do Arthur.
Arthur falou que vai anunciar no Mercado Livre essa escultura aqui, né, Arthur? Já tava... Vai levar? Uma perguntinha aqui. Onde? Aqui atrás. Tudo bem? Como é que vai? Tudo, Denis. Primeiramente, parabéns aí, né? Muito obrigado. Hoje você está fazendo com o modelo na sua frente. Sim. Eu já tive a oportunidade de ver sua escultura lá em São Januário. Ah, legal. E é muito impressionante, né? Só que é do momento muito específico ali do Roberto. Eu queria saber como foi o processo de fazer, de eternizar, né, o momento dele ali. E aí como você faz. Que deve ser um pouquinho diferente de ter aquela pessoa ali na sua frente, né? O Roberto, ele foi no meu ateliê, né, o Roberto Dinamite, e aí eu fiz as medições do rosto dele. Então, na época ele estava vivo, inclusive foi antes dele descobrir que estava doente. Ele ficou doente ao longo do processo, né, no Natal seguinte, acho que foi em outubro que ele foi no meu ateliê. E eu fiz as medições do rosto dele, mas muitas pessoas eu não consigo fazer isso. Por exemplo, o Zico, eu fiz lá para Quintino, ele está vivo, eu fui na casa dele, fiz as medições. Então, quando você faz a medição, é muito, muito mais fácil. Trabalhar por foto não é mole. Trabalhar por foto é muito, muito mais difícil. Você tem que, inclusive, jogar um jogo muito desleal, porque você está lidando com fotos. Mas quem vai aprovar seu trabalho é a família que usa memória. E, às vezes, a memória da pessoa nem existe. Porque não é a memória daquela foto, é a memória que ela criou. Isso acontece muito, gente. Ela fala, não, minha irmã não era assim, não. Ela era... Só que é óbvio que ela não é como ela está dizendo. Porque a memória dela era ou nos últimos momentos de vida, já no finalzinho, ou era quando ela era jovem. Então, a memória, ela é idealizada. E a gente está trabalhando com dados concretos. Então, é muito difícil trabalhar assim. Agora, tem pessoas que já é fácil, como o Ayrton Senna, por exemplo. Eu fiz o Ayrton Senna que está em Copacabana. Foi muito fácil de fazer. Foi difícil de fazer. Hoje, se eu fosse contratado para fazer de novo, eu acho que eu nem conseguiria fazer. Porque a roupa é muito desafiadora. Tem bordado para todo lado. Embaixo do bordado tem aquela costura xadrez que essas roupas têm. Então, acho que hoje eu nem faria mais. Mas o rosto foi fácil, porque tem muito vídeo para você ver. Então, você consegue pegar a presença, o jeito da pessoa. Agora, às vezes, chega assim, por exemplo... Fui fazer um busto de uma madre. Aí ela me deu 3 fotos. Eu falei, tem mais fotos? Não existem mais fotos. Aí chegou a família e falou, porra, não tem nada a ver com ela. Eu falei, tá. E daí? Não, semana que vem eu te mando mais fotos. Você me mandou umas 30 fotos depois. Só que nas fotos que me mandaram, ela era gordinha. O resto das fotos, ela era magrinha. Aí você fica louco. Então, trabalhar por foto não é fácil. Eu tenho amigos que não moram no Brasil, que são escultores também, que não trabalham por foto. Eles não trabalham. Eles se recusam a trabalhar, porque realmente não é fácil. Não é fácil trabalhar por foto. Mas não tem jeito. A gente... Eu já fiz um autorretrato. Obrigado. Funcionou. Acho que foi idealizado, ficou diferente, mas ficou idealizado. Acho que o retrato ele tem que ser um pouco idealizado, né? Ele tem que representar um pouco a visão do artista. Eu sei que isso é desculpa do artista que está começando, que faz uma aberração, fala assim, não, é minha visão, cara. Me respeita, mas dentro das medidas, das devidas proporções, eu acho que tem que ter um pouco de idealização, sim, eu acho. Né? Por exemplo, eu vou te fazer de cabelo grande com rabo de cavalo, mentira. Então, acho que tem que ter, sim, um pouco de idealização. E caricatura, já fez? Não gosto muito. Respeito, acho difícil, mas eu não gosto muito de caricatura. Tenho um grande amigo que é caricaturista, ele é o melhor de todos, que é o Wick, grande escultor também. Mas não é muito para mim, não. Legal, eu acho que está parecido, né? Vamos
Vamos... Eu acho que tá parecido. O que eu vou fazer agora? Eu acho que para ficar mais parecido, eu vou colocar uma sobrancelha. O que você acha? Tá parecido contigo? Tá? Eu vou... Você quer que fure o olho? Você acha que fica melhor? Furando o olho? Depois eu vou furar o olho. Porque tá com muita sombra, acho que não dá nem pra ver daí, né, o olho furado. Mas eu vou furar o olho depois, já que você vai ficar com a peça. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um pouco da sobrancelha. Por exemplo, uma coisa que eu idealizaria... Olha o perfil, gente. Parecido? Tá mais narigudo, hein? Apesar que aqui parece que enlarguece, né? E aí eu olho ao vivo e não vejo isso. Mas parece que aqui está enlarguecendo mais. Não sei se é distorção da lente, será? Nas extremidades ela fica... Mas enfim. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a sobrancelha e aí tá aí uma coisa que eu gostaria de experimentar, dar uma exagerada, né? Que você tem essa... Você apara a sobrancelha? Apara, né? Se deixar ela ficaria bem grande, né? Ela cresce, né? É, bem legal. Eu quase não tinha sobrancelha. A Hã? verdade foi surpresa. Caramba. Alguém tem mais perguntas? Fiquem à vontade, tá, gente? Aqui é bem informal, um bate-papo. Super tranquilo. Ó, deixa eu dar uma dica pra você. Eu tô sem celular aqui. Mas uma dica que eu... Deixa eu fazer aqui. Obrigado. Ó, uma coisa que eu faço muito, que me ajuda. Eu vou fazer agora e vai ser uma aberração, tá? Porque eu sei que tá com assimetria. Olha o que eu faço. Eu pego aqui e faço isso aqui, ó. Eu afasto e dou um zoom. Aí eu tiro uma foto. Depois eu vou aqui em editar a foto. E aí eu flipo a imagem. Assim. Quando eu flipo a imagem, eu consigo enxergar melhor as assimetrias. Eu imaginei que estaria mais assimétrico, nem está muito. Eu acho que esse olho aqui está um pouquinho mais para cá do que esse, não está centralizado. E aí eu consegui ver através disso aqui, ó. Ó, girar a imagem, tá vendo? Eu giro a imagem. E agora, mesmo se eu voltar a imagem ao normal, eu consigo ver que esse olho está mais para cá do que esse. Mas é por causa da luz, né? A luz... Só botar a culpa na luz. Né? Vamos lá. Vou colocar um pouco de sobrancelha aqui. Então eu coloco um volume aqui, muito suave, notas de massa pequenas. E aí, vou pegar uma ferramentinha aqui. Vou gerar um ruidinho aqui só para... Só para se tornar um pouquinho mais ele.
E aí, ó, que legal, ó. Pra gente dar um pouco mais de personalidade, eu falei de manhã que o nosso olho, ele é uma bola, certo? Só que ele tem um volume. E esse volume fica no cristalino, né? A gente tem a íris, que é onde tem cor. Só que esse cristalino, ele tem um volume. Então, se eu fechar meu olho... Fecha o olho, por favor. Se ele começar a mexer o olho, você consegue ver para onde ele está olhando, ó. Tá vendo? Porque faz um volume, né? Se eu tentar colocar ele olhando... Olha só, vamos dar um pouco de personalidade. Eu vou levantar essa sobrancelha. Abaixar um pouco essa. Vou colocar o olho dele, esse olhando para cá. E esse olhando para cá. Mentira. E aí, o que eu faço? Para onde o olho está olhando, eu preciso levantar aqui, ó. Um pouquinho mais. Você não ganha muita personalidade? Eu não fiz nada. Só baixei uma sobrancelha, levantei a outra, botei o olho olhando para um lado diferente. E aí você ganha um pouco de personalidade. Fica aquela coisa menos... tem 45 minutos, pô. Vai dar para acabar. E aí eu venho aqui, não trouxe minha ferramenta de cavar, mas vamos usar uma ferramenta grande mesmo para isso. Então, quem não tem cão caça com gato. Tá dando para enxergar aí? Tá dando para ver o olho? Não durmam não, gente, pelo amor de Deus. Não durmam, ainda. Aí, ó, personalidade, né? Vou dar um carinhozinho nesse cabelo. O cabelo, o Bernini era muito bom nisso. O cabelo, ele tem diferença de textura. O cabelo, como a escultura não tem cor, você precisa dar uma diferença de volume e textura, principalmente na inserção do cabelo no couro cabeludo. Então, eu vou tentar trabalhar isso agora. Se alguém tiver dúvida, fique à vontade, tá? Vou baixar mais um pouquinho a sobrancelha. Super suave. Olha como é que é. Lembra que eu falei de modelar, de esculpir com sombra? Olha como é que essa transição nele é super suave, não gera quase sombra. Se eu gero uma sombra dura aqui, ele vai ficar mais velho do que ele realmente é. Então eu preciso esculpir com sombras. Já dizia o Lanteri. Quer dar um breakzinho? Quer? Bebe uma aguinha. Tá bem. Vamos dar um breakzinho.
E aí, vamos lá. 2 minutinhos só para eu ganhar um fresh eye aqui. Tá difícil de enxergar. Dúvida? Não? Oi? Meu livro? Não, não. Quem vai lançar um livro amanhã é um outro escultor. Um escultor argentino, eu acho. Poletti, eu acho, uma coisa assim. Tá aqui não, né? É hoje? Tá sendo? Ah, por isso que ele não tá aqui. Deveria estar, né, para trocar ideia. Quem faz escultura aqui? Você faz? Escultura de... Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, com certeza. É porque... Não, ele já fez a observação dele. Sim, eles têm várias formas de molde. Ele estava falando sobre um outro processo de, ao invés de usar gesso, usar um material chamado gel coat, que é resina, geralmente de poliéster e talco industrial, enfim. E aí você usa a resina, fica um molde muito mais duradouro, dependendo da qualidade da borracha de silicone também. Molde é assim, tem várias formas de se fazer, né? Mas no caso de vocês querem queimar e aí não é necessário fazer o molde. Uma coisa interessante de falar também com relação a modelagem de cabeça, quando você faz assim, enfim, é que conforme você tem muito tempo para construir isso, suas decisões são muito mais calmas, com muito mais cuidado. Só que quando você faz assim, numa sentada, pá, vai e faz, você tem essa coisa meio com tom de sketch, essa coisa meio gestual, sabe? Que tem muita personalidade, sabe? Pá, tem marca de dedo, tem essa coisa feita corrida, isso também tem seu valor. Então, saber o que você quer fazer, qual é a sua identidade artística quando você vai construir isso, ela está diretamente ligada não somente a como você gosta, quer fazer, como você quer construir seu trabalho, mas também a técnica que você usa, o seu approach. Se você quer fazer coisas rápidas, que você tem que fazer isso em 3 horas, você fica uma coisa meio com um tom de sketch. Então, o jeito que você faz gera o resultado, né? Obviamente, quando você tem muita experiência, você pode fazer uma coisa com 20 dias de modelagem e você fakear essa coisa que foi feito rápido, né? Mas aí realmente precisa de um pouco mais de experiência, tá? O que eu vou fazer agora? Escultura não tem cor, certo? Inclusive eu tive um professor falando de cor na escultura, né? Eu tive meu primeiro professor de escultura, ele me contava uma história que eu achava bastante curiosa, mas ela representa muito bem como é que a gente sofre. Nós escultores sofremos. Ele fez um relevo de um retrato, como se fosse uma moeda, né? Um relevo do retrato de uma figura importante. Aí veio a família inteira para aprovar, aí a esposa, né, a viúva, ficou olhando assim, não muito satisfeita. Aí esse meu professor perguntou, a senhora não gostou? Ela falou, não gostei muito não. Mas por que a senhora não gostou? Você quer fazer alguma observação para eu mudar? Não, porque meu marido era colorido. Então, esse é o tipo de coisa que a gente sofre. E exatamente por isso, porque a escultura não tem cor, a gente precisa idealizar alguns elementos para que a gente tenha essa sensação de cor. Por exemplo, aqui no cabelo, se vocês perceberem, a pele, se você não criar nada aqui, você tem um pouco de dificuldade de ver aonde, pode ficar para frente, por favor,
aonde a linha do cabelo ela se encontra. Certo? E aí é muito interessante isso, né? Porque você precisa gerar elementos que vão te ajudar, vão te facilitar a você renderizar mentalmente que ali tem um cabelo e tal. E aí como é que você faz isso? Geralmente você coloca o couro cabeludo, ele geralmente se insere, tirando esses daqui, tá? Esses eles inserem em diagonal. Mas ao longo da cabeça, ele sempre respeita o gradiente. Então, se o cabelo está aqui, ele insere aqui. Aí aqui no redemoinho, não. É deitado. E aqui também. Mas em cima, é retinho. Então, como ele entra reto, você tende a colocar ele mais retinho aqui, ó. E aí já cria um volume. E aí, além do volume que você criou, aqui, você pode gerar umas sombras aqui, ó. E uma coisa que você precisa fazer no cabelo, que você tem que ser tem que prestar bastante atenção nisso, tá? A maioria das pessoas, elas não gostam de repetição. A gente se sente extremamente entediado de ver repetição. Então, dito isso, quando você faz grupos capilares, tente não fazer réplicas como se fossem carimbos, linhas que são pá, 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 iguais. Tente criar uma aleatoriedade, isso gera uma sensação de conforto, né? É mais agradável de olhar. Tá, a gente tem meia hora, eu vou tentar dar uma limpada aqui em alguns elementos. Deixar uma marquinha de ferramenta, que é bonitinho. Certo. Dúvidas, pessoal? Tá tranquilo? Sem dúvidas. Quer olhar para cá, Arthur, por gentileza? Ótimo. Olha de frente para mim, mas só o olho para cá. Para cá. Maravilha. Bem legal essa expressão aqui, ó. Essa bolsa embaixo do lábio, bem legal. Adorei. Só de um lado. Fica bem assimétrico, fica interessante. Tentando dar um pouco mais de personalidade na peça.
E assim nós vamos caminhando para a reta final. Deixa eu trabalhar um pouquinho o pescoço aqui, para não ficar muito inacabado. Esse lado, principalmente, eu trabalhei pouco, porque eu não posso vir para cá, ele não pode ficar de costa para vocês. Vou tentar trabalhar um pouquinho mais aqui. Eu e o Arthur, a gente tem uma sociedade agora, né, Arthur? Agora a gente vai rodar o Brasil inteiro nas praias, botar um chapéuzinho, ficar modelando. Vou passar o chapéu nas praias. É isso. Eu adoro retratar. Com o modelo vivo, então, nossa, é muito agradável. Por foto, não, é desagradável. Ah, pode perturbar. Por foto é desagradável. Não, é no Santo Cristo. É. Antiga Fundição Zane. Legal. Aí, Arthur, tá bom? Um pouco mais de cabelo aqui. Pessoal, olha que interessante, ó. Como eu não tenho tempo para dar esse descanso que eu preciso para afiar minha percepção, vocês perceberam que eu não fico assim, trabalhando muito aqui, depois muito aqui. Eu tô assim, ó, papapá, 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 porque aí eu tô olhando para coisas novas o tempo todo, o tempo todo olhando para coisas novas. Isso me dá compensa, né, essa falta de... refresca a visão. Eu estou sempre olhando para uma coisa nova. Aqui. A luz está muito dura, então eu não consigo enxergar algumas coisas, como por exemplo embaixo do olho dele. A luz está muito dura. De dia estava ótimo. Agora eu já não consigo mais enxergar embaixo. Mas eu vou adicionar um pouco de massa aqui embaixo. Tá vendo? Ó, pega uma massinha na mão, puf, pega uma tiquinho, adiciono. Assim eu vou construindo esses detalhes mais finos. Muito bom.
Tem uma frase do Leonardo da Vinci. Eu falei lá de manhã, mas, enfim, a maioria do pessoal é novo aqui, então vale a pena falar de novo. Que os olhos são o espelho da alma, né? Então é muito importante que o olho esteja condizente com a peça. Isso faz toda a diferença, tá? O olho é muito importante. Por experiência própria mesmo. Se você tem uma peça que está mais ou menos, ela está mais ou menos, não está muito boa, mas o olho está muito bom, você consegue ver a pessoa ali. Agora, se ela estiver muito boa, tudo perfeito, e o olho uma porcaria, você não consegue. Quando eu comecei minha carreira, foi um dos primeiros bustos que eu fiz. Eu fiz um busto do Itamar Franco. Quer falar alguma coisa? Não? 10 minutos? Tá. Eu fiz um busto do Itamar Franco uma vez. E você olhava, tinha alguma coisa errada. Eu não sabia o que era. E aí eu tentei, assim... Cara, precisava terminar para receber na época. Estava começando. E aí, caramba, eu preciso terminar, não conseguia, porque não ficava igual. Eu falava, cara, o que eu vou fazer? Eu não sabia. O que eu fiz? Eu cheguei no limite, cobri a peça. Falei, vou ficar 3 dias sem olhar a peça. Aí eu acordei de manhã, peguei uma canequinha de café. Na época eu não tinha nem ateliê, era na minha casa. Aí eu cheguei, olhei a peça. Peguei um nylon, arranquei o olho como se fosse uma gaveta, assim, ó, já viu quando você bota o nylon assim, ó? Puf, 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 aí arranquei o olho, separei um olho um pouquinho, coloquei no lugar de novo, cobri o espaço entre um olho e outro, estava pronto. Era isso, eu não conseguia ver. Por quê? Porque eu estava em cima da peça, precisei dar 3 dias de descanso. Então é isso, é essa luta diária. Cada busto, cada trabalho, cada retrato é um desafio diferente. Tá muito longe, tá dando para ver bem? Tá? Mesmo daí? Tá? Então vamos para a reta final aqui, vamos finalizar. Dúvidas para finalizar, gente? 10 minutinhos. Tá terminando. Agora, imagino que 8. Acho que não. Já foi? Dúvida? Uso. Eu uso. Para trabalho comercial, monumento público, escultura tamanho natural, eu uso plastilina. Por quê? Porque eu odeio, não gosto, eu prefiro muito mais argila. Mas a plastilina, ela me dá... Quando é peça grande, eu não preciso ficar cobrindo no final do trabalho. Então, para mim, é muito mais prático trabalhar com plastilina. Plastilina, nem todo mundo sabe o que é plastilina, né? Plastilina é um material, gente, que é o seguinte, é uma argila à base de óleo. Você pega a argila, remove a água dela e adiciona óleo. Então, ela vira uma massa que não seca nunca. Só que ela não pode queimar, né? Você não pode queimar. É usada só para modelar mesmo e fazer molde, fazer forma. Então, ela funciona muito bem para isso. Eu acho que um último toque aqui, ao redor dos olhos. Boca.
É isso, gente. Quem quiser chegar mais próximo, eu não sei se está dando para ver daí. Pode olhar para frente? Pode olhar para frente. Criador e criatura. Uma salva de palmas para o Arthur, que gentilmente se prontificou aqui a posar para a gente. Arthur, isso é um presente para você. Agora você é eterno. Gente, então é isso. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, me adicione no Instagram, Escultor Mário Pitangui. E aí lá tem os monumentos públicos que eu faço esculturas para monumento público em geral, praça, busto, enfim, essas coisas todas. E aí, se quiserem me dar um alô lá, se tiver dúvida, me manda. Quando puder, eu terei o prazer. Lá eu imaginei que é muito pequeno, vocês não conseguiriam olhar direito. Esse telefone aqui é esse? É válido? Você já tinha? Já tinha? Eu já tinha, mas não tinha conseguido contato. Pois não. Muita dificuldade na questão da proporcionalidade dos trabalhos. Tem a ver diretamente com a técnica, conhecer a técnica das divisões, das simetrias, Então, matemática, proporção, em geral, a gente não acredita em cânone de proporção, ou seja, o meio do corpo é o grande trocânter, o meio da cabeça é o olho, nem todo mundo é igual. Então, primeira coisa, não trabalha de cabeça. Tem uma referência, imprime várias fotos de várias pessoas, de várias etnias, e se você for criar uma pessoa que não é ninguém, olhe um pouquinho para cada uma. Isso te ajuda a você encontrar essas proporções. Segundo, não tente encontrar coisas que estão muito soltas. Tente encontrar sempre metade. Se você quer saber a largura de um ombro, tenta olhar, sei lá, a largura do pescoço, depois ver se o ombro é uma porção igual ou maior do que... Por exemplo, seu ombro é mais largo do que o final do teu pescoço. Ou seja, se eu pegar teu pescoço e deslocar ele para o lado, vai sobrar um pouquinho de ombro. Mas pelo menos eu já sei a largura do teu... Usa outros elementos para encontrar essas proporções. Então, qual é o tamanho do nariz? Encontro o olho, vejo se a distância do olho ao queixo é metade, se for metade, fechou. Se não, você tenta encontrar alguma coisa que se pareça... a gente chama de sistema de verdades. Tem muita matemática, sim. Bastante, mas não quer dizer que se você for um bom... botar a presença é mais importante do que olhar. Pois não.